Oi pessoal, beleza? Então a gente vai agora para a segunda parte da aula de genética e nessa segunda parte a gente vai explorar o trabalho de Mendel, vai falar um pouco sobre a história dele, depois a gente vai comentar alguns aspectos do trabalho dele, tipo por que ele escolheu ervilha, como é que ele trabalhou, né, os detalhes do trabalho dele e tal. E depois a gente vai explorar um pouco a primeira lei de Mendel, trabalhar alguns problemas, vários problemas. E, por último, a gente vai comentar algumas situações, alguns aspectos que fogem um pouco da normalidade, né? Tipo dominância incompleta, codominância, etc. Tudo bem? Eu espero que vocês gostem. Quem não assistiu ainda a primeira parte da aula, eu recomendo que assista, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo e, por favor, assista antes de assistir esse. Tá? Um vídeo onde a gente aborda vários aspectos básicos, né? Vários conceitos básicos, mas que são muito importantes para a gente entender o que a gente vai ver nessa aula de hoje. Então, pessoal, Mendel nasceu na Áustria em 1822 e em 1843 ele entrou para um mosteiro, né? Ele começou os estudos teológicos dele no mosteiro agostiniano de São Tomás. Já em 1851, a igreja enviou ele para a Universidade de Viena para que ele estudasse ciências naturais, matemática e física. E isso deu para ele uma bagagem importantíssima para que ele pudesse interpretar os resultados dos estudos dele. Quando ele voltou, né, em 1854, ele voltou para a cidade onde ficava o mosteiro e ele criou tipo um jardim particular, né, onde ele começou a plantar ervilhas e começou a fazer experiências cruzando ervilhas, né, várias linhagens ali de ervilhas. E as anotações que ele fez, ele interpretou aquelas anotações, discutiu aqueles resultados usando todo aquele arcabouço teórico, né, todo aquele conhecimento que ele havia adquirido na Universidade de Viena. Só que quando ele publicou o artigo, né, discutindo, né, analisando os resultados dele, ele publicou em 1865, esse artigo foi praticamente ignorado pela comunidade científica. Ele morreu em 1884 e o trabalho dele só veio a ter realmente importância, né, ganhar importância devida, quase 40 anos depois da morte dele, né? Então, só na virada do século é que o trabalho dele foi realmente reconhecido, né, por causa dos trabalhos desses três cientistas aí, né, cujos nomes eu nem me atrevo a pronunciar, né, porque tem uns aí que realmente fica difícil da gente pronunciar. E aí vocês observem do lado direito, né, do slide, uma figura que realmente foi extraída de uma parte do artigo do Mendel. E aí você observa os cruzamentos que ele vinha fazendo, né, com as ervilhas, usando as letrinhas que a gente costuma usar até hoje, né, azão azinho, vezão vezinho e etc. E isso foi um extrato aí, né, foi retirado, né, de uma parte do artigo que ele havia publicado. Pô, professor, por que ele escolheu ervilha, né? Tinha tantas outras plantas assim mais bonitas, com flores mais bonitas para ele escolher, mas por que ele resolveu cultivar ervilha e trabalhar com ervilha? Então, por causa dessas 5 características aí, cara. A ervilha é uma planta de fácil cultivo, certo? Tem um ciclo reprodutivo curto, ela dá flores num período curto de tempo e produz muitas sementes, né? Quando ela se reproduz, ela produz muitas sementes. E isso acaba facilitando depois os resultados, a análise dos resultados, porque dá muito resultado, né? Muitas sementes para ele poder analisar e ter uma certa segurança estatística ali na análise. Também tem uma flor hermafrodita, isso facilita o cruzamento, né, entre as plantas, certo? A flor hermafrodita significa que ela tem a parte masculina e a parte feminina, né? E aí, o que ele fazia? Ele pegava o pólen da parte masculina de uma flor e fecundava a parte feminina da outra, ou fazia autofecundação. Isso facilita bastante o trabalho usando flor hermafrodita, né? E por último, características bem contrastantes. Ele escolhia características que eram de fácil identificação, né? Então, tipo, a altura da planta. Uma planta era alta, outra planta era baixa. Não tinha um meio termo, né?
outra era a cor da semente, né? A ervilha amarela, outra ervilha verde, não tinha também um meio termo. Então essas características de fácil identificação também ajudaram bastante no trabalho dele. Bem, então quais foram as características observadas por Mendel, né? Ele observou basicamente 7 características de fácil identificação nas plantas que ele estava cultivando. A forma da vagem, ou era comprida ou era inflada, né? Ou era achatada. A cor da vagem, ou era amarela ou era verde, né? A forma da semente, ou era rugosa ou era lisa, né? A cor da flor, é flor aí, tá, gente? Eu peço desculpa aí por antecedência, certo? Por alguns erros aí da figura. Então a cor da flor ou era branca ou era vermelha. A posição das flores, né? Ou era terminal, tipo na gema terminal, ou era na gema axial, né? Que era aquela a flor que saía nas axilas dos galhos, né? da planta. A altura da planta ou era baixa ou era alta. Então essas 7 características foram as características que ele escolheu para analisar durante os cruzamentos que ele estava fazendo ali na horta dele, né? Beleza, e uma vez que ele escolheu essas características, essas 7 características, como é que ele trabalhou então com cada característica? Uma estratégia muito importante que ele adotou foi a de trabalhar separadamente com cada característica. Então, ele escolhia assim, eu vou trabalhar agora com a cor da flor, né, branca e púrpura. Então ele seguiu todo o passo a passo do experimento dele, analisando só aquela característica, sem olhar para as outras. Isso foi extremamente importante para dar mais segurança, né, na análise dos resultados dele. Então, como é que ele seguiu, né, com os experimentos? Então ele escolheu uma característica, aí na figura a gente está dando como exemplo a cor da flor. A partir daí ele começou a fazer autopolinização com as plantas que tinham aquela determinada característica. Então, eu vou pegar 2 linhagens, certo? Linhagem branca e a linhagem púrpura, e aí eu vou cruzar a linhagem púrpura, né, flor púrpura com flor púrpura, né, por várias gerações, e flor branca com flor branca durante várias gerações. E com isso ele obteve uma geração P, que ele chamou de geração pura, né, daqueles indivíduos que só tinham aquela característica, né, indivíduos só com flor branca e indivíduos só com flor púrpura. Daí ele seguiu para a segunda etapa, que era fazer uma fertilização, uma fecundação cruzada, né, ou polinização cruzada no caso das plantas aí, né. E aí ele cruzou uma planta que tinha flor púrpura com uma que tinha flor branca. E ele gerou uma geração F1, né, uma geração F1, que tinha 100% de flores, de plantas com flores púrpuras. Daí, como a gente já sabe o conceito de dominante e recessivo, a gente já sabe, a partir desse resultado, que a característica de flor púrpura é dominante com relação à característica branca, né, da flor branca. E a última etapa, né, do experimento, na última etapa do experimento, ele fez uma autofecundação, uma autopolinização dessa geração F1. Então ele cruzou esses indivíduos com eles mesmos, certo? Lembra que a flor é hermafrodita, então ele podia simplesmente pegar o pólen da parte masculina e colocar na parte feminina da flor para fazer a autofecundação. E nessa última etapa, ele obteve uma geração F2 bem interessante, né? Onde 1/4 da geração F2 tinha flores brancas e 3/4 tinha flores púrpuras. E a partir daí ele repetiu, né, esse passo a passo com todas as outras 6 características. Então, com esses resultados, analisando esses resultados e usando o conhecimento que ele tinha de botânica, né, de biologia e de matemática, ele chegou à conclusão das leis dele. Então, nessa aula, eu vou destacar só a primeira lei, certo? Na terceira parte, né, da nossa aula de genética, eu vou tirar para trabalhar somente com a segunda lei.
Ok? Então, nessa aula de hoje, a gente vai bater na primeira lei de Mendel e suas variações. Então, a primeira lei de Mendel fala basicamente o seguinte, né? Que cada característica é determinada por dois fatores que se separam na formação dos gametas. Então, ele concluiu que aquelas características que ele estava analisando eram determinadas por fatores, né? Que ocorriam aos pares, certo? Só que durante a formação dos gametas, esses pares se separavam, tá? E ocorriam em doses simples, né, nos gametas. E quando os gametas se fecundavam, o que acontecia? Esses pares voltavam a se formar. Claro que Mendel não tinha conhecimento de que fatores eram esses, né? Ele não soube responder qual era a natureza, onde exatamente ficavam esses fatores que ele falou, que ele mencionou aí na primeira lei. Só que posteriormente, os cientistas descobriram que, na verdade, esses fatores correspondiam aos genes, como a gente comentou na primeira parte da aula de genética, certo? Muito bem. Essa lei também é conhecida como lei do monohibridismo, certo? O que é o monohibridismo? Porque ele estava analisando uma característica separadamente, certo? E essa lei, ela valia para aquelas observações, né, para aquelas conclusões que ele havia tirado com essa parte, né, da análise. Você vai ver na aula de segunda lei que ele começou a trabalhar, a analisar duas características ao mesmo tempo. E aí, dessa análise, desse experimento com duas características ao mesmo tempo, ele chegou na chamada lei do dihibridismo, certo? Que é a lei que vale para quando a gente está trabalhando com dois genes, né, de duas características ao mesmo tempo, certo? Que é a segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel é chamada lei do dihibridismo ou lei da segregação independente. A primeira lei é chamada lei do monohibridismo. Então, voltando para aquele experimento lá anterior, né, das flores brancas e púrpuras, como é que a gente pode analisar agora do ponto de vista da primeira lei de Mendel, tá? Então, no momento em que ele fez aí a autopolinização, ele obteve duas linhagens puras. Essas linhagens puras são linhagens que apresentam o genótipo homozigoto, certo? Esse genótipo homozigoto, a gente vai chamar aqui o Bzão, o gene Bzão, relacionado com a característica púrpura, certo? E o Bzinho com a característica branca, flor branca. Então, a planta da linhagem da geração P, que era púrpura, né? A planta púrpura, com a flor púrpura, ela tinha o genótipo Bzão, Bzão. E a planta com a flor branca tinha o genótipo Bzinho, Bzinho. E aí, fazendo o cruzamento, a gente costuma fazer o cruzamento, né, representar o cruzamento dessas plantas aí, usando uma estratégia chamada quadro de Punnett, que eu vou falar daqui a pouco com mais detalhes, usando outro exemplo, tá? Mas o quadro de Punnett basicamente é esse que você está vendo aí amarelo, né? Nesse quadro você está vendo ali em cima na primeira linha o Bzão e o outro Bzão já separados, certo? Simulando o quê? A formação do gameta. Então, a planta, na hora de produzir o gameta, obviamente, esses alelos aí vão se separar durante a formação dos gametas, né, na meiose. Então, um Bzão vai para um gameta, o outro Bzão vai para outro gameta. E aí, nesse quadro, você está vendo ali do lado o Bzinho separado do outro Bzinho da flor branca, né? Significa o quê? Que essa flor branca, quando ela for produzir o gameta dela, um Bzinho vai para um gameta, o outro Bzinho vai para o outro gameta. E aí, no meio dessa tabela, você observa que esses alelos estão se encontrando. Essas células aí dessa tabela, onde você tem Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho e tal, representam o quê? Representam a fecundação, né? As possibilidades de fecundação. Então, você cruzou um Bzão com um Bzinho e deu Bzão, Bzinho, né?
E observe aí que todos os filhos desse cruzamento serão Bzão-Bzinho, terão o genótipo Bzão-Bzinho. Então, 100% dessa geração tem o genótipo Bzão-Bzinho. Logo, o que a gente pode concluir? Que o fenótipo, né, da cor púrpura é dominante com relação ao fenótipo da cor branca, né, da flor da cor branca. E aí o que ele fez agora? Né? Vamos interpretar agora, do ponto de vista da primeira lei, a última parte aí do experimento dele. Ele pegou a geração F1 e fez uma autopolinização, ou seja, ele cruzou aquele genótipo Bzão-Bzinho com o genótipo Bzão-Bzinho, e o resultado foi o quê? Né? 1/4 dos filhos ali tinha o genótipo Bzão-Bzão, certo? 1/4 tinha o genótipo Bzinho-Bzinho, e 2/4, ou seja, metade dessa geração tinha o genótipo Bzão-Bzinho. Genótipo Bzão-Bzão e Bzão-Bzinho são genótipos que correspondem ao fenótipo da cor púrpura, porque é uma característica dominante, né? Um gene dominante. E o genótipo Bzinho-Bzinho corresponde ao fenótipo da cor branca. Então, o resultado que ele observou bate com os cálculos que ele havia feito para os genótipos ali, certo? Aí, pessoal, eu vou abrir um parêntese importante aqui na nossa aula para relembrar algumas noções de probabilidade. Probabilidade nada mais é do que aquela parte da matemática que ajuda a gente a calcular as possibilidades de ocorrer um determinado evento dentro de um universo ali considerado. Por exemplo, as possibilidades de cair o número 3 quando a gente joga um dado é de 1 em 6, né? Considerando que o dado tem 6 faces, a chance de cair um número 2 ou número 3 é de 1 em 6. Então essa é a primeira noção de probabilidade que a gente precisa lembrar, beleza? E eu coloquei aqui no slide a representação matemática, né, desse cálculo, né? Considerando A um evento pertencente a um determinado conjunto de eventos X, a probabilidade de A ocorrer vai ser A sobre X. Então a probabilidade, como eu falei, né, de cair o número 3 quando a gente joga um dado é de 1 para 6. O mesmo raciocínio a gente pode usar para a moeda, né? A probabilidade de cair cara, né, quando a gente joga uma moeda, ou coroa, quando a gente joga uma moeda, é de 1 para 2. Então, no exemplo anterior, né, lá das flores, a probabilidade do genótipo Bzinho-Bzinho surgir no autocruzamento da geração F1, certo? Considerando que todos são Bzão-Bzinho, é o quê? Né? A gente fez lá o cruzamento Bzão-Bzinho com Bzão-Bzinho. Das 4 possibilidades, uma vai ser, né, Bzinho-Bzinho. Então, a probabilidade do Bzinho-Bzinho, do genótipo Bzinho-Bzinho nesse cruzamento, é 1 para 4. Beleza, então vamos aí explorar o primeiro exemplo, né, a primeira questão da nossa aula. Vamos trabalhar um pouquinho essa primeira lei, né, um cálculo dessa primeira lei. Essa questão aí trabalha a característica do albinismo. Beleza? Vamos dar uma lida na questão. De forma técnica e científica, em laboratórios especializados e de forma prática e cotidiana, em criações de animais domésticos, são realizados cruzamentos que permitem verificar de forma simples a transmissão de características genéticas recessivas, como o albinismo. Então já nota que o albinismo é uma característica recessiva, ok? Como a gente já comentou na aula anterior. Então, o albinismo envolve apenas um par de alelos. Suponha que um coelho macho não albino, com o genótipo heterozigoto, azão-azinho, veja bem que ele já está lhe dando aí o genótipo do pai, né? Azão-azinho. Esse coelho foi cruzado com uma fêmea albina, azinho-azinho, está dando também o genótipo da mãe. Então, você já pode cruzar, né, o genótipo do pai com o genótipo da mãe. A partir desse cruzamento, a probabilidade de nascimento de um filhote albino é... Então, vamos lá para o cálculo. Então, pessoal, nesse primeiro exemplo, eu vou tentar resolver usando 2 estratégias, ok? Ele está perguntando aí qual é a probabilidade de surgir um filhote albino
do cruzamento de um pai que é heterozigoto com uma mãe que é homozigoto recessivo, né? Na verdade, o albino é homozigoto recessivo e ele está informando aí que o pai é heterozigoto. A primeira estratégia que a gente vai adotar é uma estratégia bem conhecida, que é o chamado quadro de Punnett, tá? E, basicamente, no que consiste essa estratégia? Eu vou montar uma tabela onde eu vou separar, né, em cada célulazinha aqui, ó, os gametas que o pai pode produzir, e aqui em cima eu vou separar os gametas que a mãe pode produzir. Pela primeira lei de Mendel, o que vai acontecer com esses alelos? Eles vão se separar durante a formação dos gametas. Então esse genótipo azinho, ele vai gerar gametas, né? Um gameta, ele pode gerar um gameta com um alelo azinho, o outro gameta com esse outro alelo azinho. Por outro lado, esse genótipo azão-azinho, ele pode gerar gametas com esse alelo azão e gametas com esse alelo azinho. A estratégia do quadro de Punnett é bem simples. A gente disponibiliza aqui os alelos que os gametas podem ter e aqui no meio a gente vai cruzando esses alelos, certo? Simulando a fecundação. O que vai acontecer quando eu cruzar esse gameta com esse azão com esse azinho vai dar um genótipo azão-azinho. Então esse filhote aqui vai ter esse genótipo azão-azinho. Na hora que eu cruzar esse gameta aqui com esse outro, o genótipo do filhote pode ser azinho-azinho. Quando eu cruzo esse azão com esse azinho, azão-azinho. E quando eu cruzo esse azinho com esse azinho, azinho-azinho. E aqui embaixo a gente coloca as probabilidades dos genótipos da prole, né, dos filhotes. Então eu tenho aqui azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho, azinho-azinho. Então eu tenho aqui 4 possibilidades, certo? Dessas 4 possibilidades, 2 são genótipo azão-azinho e 2 terão genótipo azinho-azinho. Então a probabilidade de nascer filhote com genótipo azão-azinho, eu digo que é 2 para 4. 2 para 4 possibilidades ou 1 sobre 2. E a probabilidade de nascer filhote azinho-azinho, que é o que nos interessa, é 2 para 4 também, ou 1 sobre 2. Então a probabilidade é 1 sobre 2. Ah, professor, beleza. E a outra estratégia que o senhor falou que tinha? A gente pode simplesmente cruzar o genótipo do pai com o genótipo da mãe de forma bem direta. Como? Pega esse azão com esse azinho, vai dar azão-azinho. Eu já sei, né, que esse alelo ele vai gerar um gameta e esse outro alelo pode gerar outro gameta. Assim vai acontecer com a mãe. Esse alelo pode gerar um gameta e esse outro alelo pode gerar um gameta. Por isso que eu tenho a liberdade e a segurança para fazer o cruzamento direto entre os alelos. Então eu cruzo esse alelo com esse e esse alelo com esse outro aqui, ó, certo? Azão-azinho. A mesma coisa eu faço com esse e com esse. Vai dar azinho-azinho, azinho-azinho. O mesmo resultado que eu tinha obtido usando o quadro de Punnett. Essa estratégia do cruzamento direto, ela facilita muito o nosso trabalho quando a gente está lidando com mais de 2 pares de genes alelos. O que vai acontecer daqui a algumas aulas, a gente vai começar a trabalhar com 2, 3, 4 pares de genes diferentes e aí essa estratégia da ligação direta aí facilita bastante a nossa vida. Nesse segundo exemplo, a gente tem o seguinte: uma planta A e outra B com ervilhas amarelas e de genótipos desconhecidos foram cruzadas com plantas C que produzem ervilhas verdes. Veja bem, a planta A e a planta B têm ervilha amarela, certo? Já a planta C tem ervilha verde, mas isso aí é o fenótipo, ok? Fenótipo. A gente sabe que as ervilhas verdes são produzidas por um alelo que é recessivo, certo? Então a gente já sabe que a planta C, ela tem o genótipo, certo? Vzinho, Vzinho. Então a gente já mata aí a questão pela letra C, né? A gente já anota a letra C, que é a única alternativa que tem o Vzinho, Vzinho. Mas vamos continuar aí a nossa análise.
da questão. O cruzamento A com C originou 100% de plantas com ervilhas amarelas, e o cruzamento B com C originou 50% de plantas com ervilhas amarelas e 50% verdes. Os genótipos das plantas A, B e C são respectivamente. Então, como eu falei, né, a planta C, como ela é verde, né, ela produz ervilhas verdes, obviamente ela vai ter o genótipo Vzinho, Vzinho. Isso só resta para a gente, né, a alternativa C. Mas aí vamos fazer o cruzamento certinho, tá? Bem, pessoal, nesse próximo exemplo, ele informa o seguinte: você tem 3 plantas, né, A, B e C, sendo que a planta C, ela produz ervilhas verdes. Se você voltar um pouquinho, você vai observar que o fenótipo verde, né, a cor verde da ervilha, é decorrente de um genótipo Vzinho, Vzinho, né, de um genótipo recessivo, duplo recessivo. E já o fenótipo amarelo, ele é decorrente de um alelo dominante. Então, se a planta tiver o genótipo Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, né, a ervilha vai ser amarela. Então, essas duas plantas, A e B, produzem ervilhas amarelas. Já essa planta, C, produz ervilhas verdes. E ele informa que ele fez o cruzamento da planta A com a planta C e da planta B com a planta C. Desse cruzamento da planta A com a planta C, obteve-se 100% de ervilhas amarelas. Então vamos dar uma olhada aqui no genótipo que ele trabalhou. Ele trabalhou uma planta com o genótipo Vzão traço, certo? E cruzou com uma planta Vzinho, Vzinho. E ele informa que 100% desse cruzamento foi de planta amarela, ou com ervilha amarela, produzia ervilha amarela. Ou seja, nenhuma dessas plantas, né, dessa prole aqui, nenhuma das plantas que surgiram desse cruzamento produzia ervilha verde. Ou seja, nenhuma Vzinho, Vzinho. Isso leva a gente a concluir que esse alelo que está faltando aqui, ó, só pode ser um alelo Vzão. Por que isso, professor? Porque se fosse um alelo Vzinho aqui, galera, se fosse um alelo Vzinho, eu ia fazer o cruzamento Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzinho, Vzinho, olha lá, Vzinho, Vzinho. Aqui eu já observaria plantas com genótipo verde, coisa que não aconteceu nessa questão, certo? Nessa situação não teve nenhuma planta com esse genótipo Vzinho, Vzinho. Beleza, então, refazendo o nosso problema, a gente sabe que esse alelo aqui é um Vzão, ao invés de Vzinho. E aí a gente vai fazer o cruzamento, e aí a gente percebe, né, Vzão com Vzinho, Vzão com Vzinho, Vzão com Vzinho, Vzão com Vzinho. A gente percebe que 100% é Vzão, Vzinho, ou seja, ervilha amarela. Bate com o que ele observou nos resultados, tá? Já nesse segundo cruzamento aqui, ele cruzou a planta B com a planta C. A planta B também tem o genótipo Vzão traço. E a planta C, Vzinho, Vzinho. Só que aqui o resultado foi diferente. Por quê? 50% da prole, 50% das plantas que nasceram ali, produziam ervilhas verdes. Ou seja, tinha o genótipo Vzinho, Vzinho. Ou seja, aqui cabe aquele nosso cruzamento anterior, né? Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho, 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 Vzinho. Então aqui cabe a nossa hipótese do genótipo da planta B ser heterozigoto. Pessoal, nesse próximo exemplo, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai imaginar que a gente não sabe qual é a relação de dominância entre o alelo que produz uma planta alta e o alelo que produz uma planta baixa, considerando a ervilha e a planta de ervilha, tá? Então eu vou chamar o alelo responsável pela característica alta de B1 e o alelo responsável pela característica baixa de B2. E aí eu vou pegar o seguinte, eu vou fazer do jeito que Mendel fez na época dele. Eu vou pegar uma planta pura com a característica alta e uma planta pura com a característica baixa. O que significa isso? A planta pura, ela significa que tem o genótipo
homozigoto. Que certeza que eu tenho disso? Eu fiz cruzamentos repetidos ao longo de várias gerações só com plantas com aquela característica. Só cruzei planta alta com planta alta por várias gerações e só planta baixa com planta baixa por várias gerações. E eu obtive plantas com um genótipo homozigoto, certo? Então eu vou pegar uma planta pura alta, B1, B1, e uma planta pura baixa, B2, B2. É óbvio que desse cruzamento vai sair 100% de B1, B2. Se a gente fizer o cruzamento direto, isso com isso aqui, esse alelo com esse, e esse alelo com esse aqui, ó, B1, B2, B1, B2. B1, B2, B1, B2. Certo? E aí a gente tem esse genótipo. E o fenótipo disso aqui, qual vai ser? Aí a gente descobre que o fenótipo desse cara vai ser alto. As plantas serão altas, indicando que o gene responsável pela característica alta é dominante com relação ao gene responsável pela característica baixa, beleza? Então, como é que a gente constrói, né, um heredograma? Primeiro, o que é um heredograma? Pessoal, heredograma vocês já devem ter visto, né, vários problemas de genética usando esse tipo de figura que eu estou mostrando aí. Isso é um heredograma. E o heredograma nada mais é do que uma representação da genealogia de uma família, né, ou de uma linhagem ali. Beleza. Nessa figura, a gente costuma representar, né, aqueles indivíduos que são afetados por uma condição genética por uma cor diferente da dos outros. Então, nesse exemplo da figura, os indivíduos afetados pela condição estão em azul e os outros que não são afetados estão em branco, né? Estão com a cor branca. Muito bem. Outro detalhe é que os indivíduos do sexo masculino costumam ser representados com um quadradinho, né? E os indivíduos do sexo feminino com um círculo. E aí você observa aí na figura que lá o indivíduo 1 e o indivíduo 2, eu tracei uma reta que liga os dois, né? E uma outra, né, que deu origem a 3 indivíduos que estão no andar de baixo, digamos assim, né, desse heredograma. Isso significa o quê? Que o indivíduo 1 e o indivíduo 2 casaram e tiveram 3 filhos, certo? Um menino e 2 meninas. Tudo bem? Mas além dessas representações, nós temos outros símbolos, né? Como eu falei, né? O indivíduo do sexo masculino é um quadrado, o indivíduo do sexo feminino é um círculo, certo? Mas quando eu não sei o sexo, por exemplo, do indivíduo, eu represento ele como um losango, como eu estou mostrando aí, né, nessa figura. Beleza, quando o indivíduo é afetado, a gente coloca uma cor diferente aí nele, né? Então você tem nessa figura outras possibilidades de representação que você pode encontrar nos heredogramas por aí afora. Beleza? É bem interessante aí você dar uma olhada e se familiarizar com esses símbolos. Vamos lá então para o exemplo 4. Na genealogia abaixo, as pessoas indicadas pelos números 1, 2, 4, 5 e 7 apresentam uma anomalia condicionada por gene autossômico dominante. Já as pessoas indicadas pelos números 3 e 6 têm fenótipo normal. Dá uma olhada aí no heredograma, tá? Você tem aí 2 casamentos. Um do indivíduo 1 com o indivíduo 2 e o outro do indivíduo 3 com o indivíduo 4. Beleza? Após a análise da genealogia, pode-se concluir que... Beleza, então vamos lá fazer o cálculo, né? Fazer os cálculos para a gente poder responder essa pergunta. Beleza, galera? Nesse próximo exemplo, o que a gente tem aí? A gente tem um heredograma, certo? Onde são apontados alguns indivíduos que são afetados por uma doença genética, por uma, né, condição genética, que é provocada por um gene dominante, certo? Por um gene autossômico dominante. E aí eu já coloquei aqui o heredograma apontando os indivíduos que estão afetados, que são afetados por essa doença, certo? Se
essa doença é provocada por um gene dominante, eu já coloquei aqui, ó, gene dominante, dominante e dominante aqui. Agora, se ele for homozigoto, heterozigoto, aí a gente vai saber, né, no decorrer da história. Agora, os outros que não são afetados pela doença, eu já sei que são recessivos, certo? Azinho, azinho aqui e o azinho, azinho no 3 e no 6, tá? Se esse cara aqui, gente, é recessivo, se ele tem esse genótipo aqui, esses dois alelos só podem ter vindo da onde? Dos pais, certo? Esse azinho veio do pai, esse azinho veio da mãe. Então, obviamente, esse genótipo aqui, ó, vai ser azão azinho e esse aqui também, tá? Agora, esse cara aqui, ó, esse cara, azinho azinho, casou com uma mulher que é azão traço, certo? É afetada por essa doença aqui. E deu origem a um menino, né, ou a um rapaz que tem o genótipo azão traço. Ele também é afetado pela doença. Esse azão aqui, ó, ele pode ter vindo do pai? Não, não tem condições de ter vindo do pai. Então ele veio da mãe. Logo, o que a gente conclui? Que esse alelo azão veio da mãe e o outro deve ter vindo do pai. Só que o pai só tem azinho para dar para ele. Então, a gente já conclui que o genótipo dele é azão azinho. E aí a gente vai para as alternativas, beleza? Beleza, voltando então para as alternativas, o que a gente pode dizer dessas alternativas aí? A letra A, né, apenas as pessoas indicadas pelos números 1 e 2 são heterozigóticas. É falsa, né? A letra B, a pessoa indicada pelo número 4 é homozigótica. Falsa também. A letra C, a pessoa indicada pelo número 3 transmitiu o gene recessivo para seu descendente, indicado pelo número 7. É essa alternativa aí, tá, galera? É só dar uma olhada aí nos nossos cálculos. A letra D e a letra E também são falsas. Um outro conceito importante de probabilidade que a gente não pode esquecer é quando a gente calcula a probabilidade de dois eventos ocorrerem, certo? E aí, esse cálculo vai depender da natureza desses dois eventos. Se eu estiver trabalhando com dois eventos independentes, o meu raciocínio, né, vai ser multiplicar essas duas probabilidades. Então, a probabilidade de dois eventos A e B independentes ocorrerem é calculada a partir da multiplicação desses dois eventos, a famosa regra do E. Então, a probabilidade de uma coisa ocorrer e outra coisa ocorrer é multiplicando, né, uma pela outra. Então, tipo, a probabilidade de nascer uma criança do sexo feminino e albina, aí você vai pegar a probabilidade de nascer uma criança do sexo feminino, que é 1 para 2, certo? E a probabilidade dela nascer albina dentro daquele cruzamento lá. Agora, quando a gente está trabalhando aí com dois eventos que são mutuamente exclusivos, o que eu quero dizer com isso? Que se um ocorrer, o outro não ocorre, a gente já usa uma regra diferente, que é a regra da adição ou regra do ou. Então, para calcular a probabilidade de dois eventos que se excluem mutuamente, a gente usa a regra do ou. Então, a probabilidade, por exemplo, de uma criança nascer afetada ou ser portadora de uma certa condição genética. Aí a gente usa a regra do ou. Bora lá então para o quinto exemplo, beleza? O albinismo é uma anomalia de caráter recessivo que se caracteriza pela ausência de melanina na pele. Um casal de genótipo heterozigoto que possui pais albinos quer saber a probabilidade de o filho nascer com albinismo ou ser portador da anomalia. Calcule essa probabilidade e marque a alternativa correta. Então, pessoal, nesse próximo exemplo, ele quer saber o seguinte: a probabilidade desse casal ter um filho ou portador daquela doença ou afetado por aquela doença. Ou seja, a probabilidade dele ser ou azinho-azinho ou azão-azinho. Azinho-azinho é quando ele é afetado, azão-azinho é quando ele é portador daquela condição. Tá? Ele porta o alelo, porém não expressa o seu fenótipo. Então eu já adiantei aqui o cruzamento dos pais, né? O pai é azão-azinho, a mãe é azão-azinho, e aí cruza azão-azão, azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho. Então eu tenho aqui 4 possibilidades. Dessas 4 possibilidades,
tem uma possibilidade de ser azão-azão, duas de ser azão-azinho e uma de ser azinho-azinho. Jogando para a fração, que é a maneira correta da gente representar a probabilidade, a gente tem aqui 1 sobre 4, 2 sobre 4 e 1 sobre 4, que é o número total de possibilidades. 2 sobre 4 a gente pode representar também como 1 sobre 2. Beleza, o que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar com dois eventos que podem se excluir mutuamente, que é o caso da questão, né? Ou a criança vai ser portadora ou a criança vai ser afetada. Nesse caso, ou ela vai ser azão-azinho ou ela vai ser azinho-azinho. Certo? Aí a gente usa a regra do ou. Quando a gente tem eventos que se excluem, né, que ocorrem ou vai ocorrer um ou vai ocorrer outro, né? Quando a gente tem essa situação, a gente soma as duas probabilidades, né, dos dois eventos ocorrerem, de cada evento ocorrer. Então, no caso, a probabilidade de ocorrer um filho portador é 1 sobre 2. Aí a gente soma com a probabilidade de ocorrer um filho afetado, azinho-azinho, que é 1 sobre 4. O resultado vai ser 3/4. Partiu exemplo 6, então. Observe o heredograma a seguir, que representa indivíduos albinos afetados e com pigmentação normal, os normais. E ele continua ali depois do heredograma, né? Hélio e Maria vão se casar. A chance de que o casal tenha uma filha albina, considerando que Maria é filha de pais heterozigotos, é... Pessoal, muito cuidado com os detalhes, né, que ele coloca aí no enunciado, porque vão ser bem importantes na resolução desse problema. Ele está te perguntando aí qual é a probabilidade de ser uma filha, certo? Então tem que levar em consideração a probabilidade de nascer uma filha ou filho, tá? E que essa filha seja albina, considerando que Maria é filha de pais heterozigotos. Então vamos lá para a resolução. Então, pessoal, nesse próximo exemplo, a gente tem que ter bastante atenção na hora de montar o heredograma. E aí eu já coloquei aqui o heredograma no quadro para vocês darem uma olhada. Já coloquei algumas informações que a gente já sabe do genótipo, né, dos integrantes dessa família aí. Já sabe que os afetados são azinho-azinho, né, são albinos, e os que estão em branco, os não afetados, eles vão ter um genótipo azão-traço, certo? A gente já sabe que um dos alelos é o azão, né, é o dominante. A partir daí, a gente já pode resolver algumas questões aqui dentro desse heredograma. Por exemplo, se esses dois aqui, ó, né, azão-traço com azão-traço, geram um filho azinho-azinho, eu já sei automaticamente que eles são o quê? Heterozigotos. Existe uma regra bem prática, né, nesses problemas de genética, considerando um gene que seja autossômico recessivo, né, no caso do azinho-azinho ser o afetado, produzir o fenótipo afetado, se eu tenho pais dominantes iguais gerando um filho recessivo, eu já posso deduzir que eles são heterozigotos. Certo? Você pode gravar assim: pais iguais, filhos diferentes, pai heterozigoto. Tudo bem? E isso vale nessa situação. Tá bom? E tem outra situação. Se esse cara que é azão-traço casou com essa mulher aqui, que é azinho-azinho, e gerou uma filha azinho-azinho também, é óbvio que esse azinho veio da mãe, mas esse outro azinho só pode ter vindo do pai. Então eu deduzo que esse cara é azão-azinho. Já sei que essa filha aqui, ó, o azão veio do pai, porque a mãe não tem azão. A mãe só pode ter dado um azinho para essa filha. E aí a gente tem essa situação aqui, ó. Esse cara que é azinho-azinho casou com essa mulher que é azão-azinho e deu origem a esses filhos aqui, entre eles o Hélio, que é um dos indivíduos aí do nosso problema, certo? Esse genótipo do Hélio, o azão dele veio da mãe, beleza, porque o pai não tem azão. O outro alelo veio do pai, né? O azão veio da mãe, o outro alelo veio do pai, que só pode ter sido azinho. A gente tem também aqui essa menina que é azão-azinho também, certo? E aí vamos continuar nosso problema. Ele informa o seguinte, que a Maria quer casar com Hélio, certo? A Maria, que é azão-traço, quer casar com Hélio. E outra, a Maria é filha
de pais heterozigotos, certo? Vamos fazer o cruzamento dos pais aqui, ó. Os pais da Maria. Azão, azinho com azão, azinho. Pode ser, né? Pode dar essa possibilidade aqui, né? Azão, azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Observe bem, tá? Qual é a probabilidade da Maria ser azão, azão? Qual é a probabilidade da Maria ser azão, azinho? E qual é a probabilidade da Maria ser azinho, azinho? Eu já sei, pelo fenótipo dela... Ai, que burro, dá 0 pra ele. Certo? Que ela não pode ser azinho, azinho. Então eu já elimino esse fenótipo do meu cálculo. Eu já elimino, aliás, esse genótipo do meu cálculo. Então eu vou trabalhar com essas 3 possibilidades. Eu tenho 1/3, certo? Eu tenho a probabilidade de 1/3 para ela ser azão, azão, e a probabilidade de 2/3 para ela ser azão, azinho. Então vamos lá, a gente tem aí a Maria casando com Hélio. Maria casou com Hélio. A Maria pode ser azão, azão ou azão, azinho. E o Hélio, ele é azão, azinho. Então a questão te pede o seguinte: qual é a probabilidade desse casamento aqui dar origem a uma menina albina? Essa menina albina, ela vai nascer de que cruzamento? Desse cruzamento aqui, pode nascer uma menina albina? Desse cruzamento aqui vai nascer esse tipo de prole. Azão, 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 azinho, azão, 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 azinho. Então esse cruzamento aqui não pode gerar nenhum albino. Então a gente vai ficar com esse cruzamento aqui, ó. Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Opa, aqui está o albino. Mas ele está considerando o seguinte, que a Maria é azão, azinho. Como é que a gente vai, então, calcular essa probabilidade? A gente tem que considerar a probabilidade de Maria ser azão, azinho. Que nesse caso é quanto? 2/3. A gente tem que considerar também a probabilidade do albino. Probabilidade de albino é quanto? Eu tenho aqui 1/4. E a última informação, que também é importante, é a probabilidade dessa criança ser uma menina, tá? Probabilidade que nesse caso é 1/2, certo? Ou é menina ou é menino. Considerando 3 eventos, o que você vai fazer? Você vai calcular a probabilidade de 3 eventos independentes ocorrerem. Para isso, a gente usa a regra do E. E o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar as 3 probabilidades. 2/3 vezes 1/4 vezes 1/2. Que vai dar 2/24, certo? Deixa eu apagar aqui. Ou 1/12. Beleza, galera. Agora que a gente já explorou bastante aí a primeira lei, eu vou comentar aqui alguns aspectos que fogem um pouquinho, né, do que a gente já viu até agora de primeira lei de Mendel. A gente vai ver algumas variações do monohibridismo, como, por exemplo, os alelos múltiplos, né, o exemplo de codominância dos grupos sanguíneos, dominância incompleta, pleiotropia, né, penetrância e expressividade. A gente vai ver esses detalhes agora, né, com mais calma. E para fechar, a gente vai ver os exemplos de características relacionadas de alguma forma com o sexo. Beleza, o que são alelos múltiplos, gente? A gente viu até agora exemplos de características que são determinadas por 2 alelos diferentes. Um alelo azão e um alelo azinho, por exemplo, né? Então só tem esses 2 alelos que podem se combinar
para gerar o genótipo lá do indivíduo. Ele seria azão-azão, ou azão-azinho, ou azinho-azinho. Só que nem sempre na natureza acontece de uma característica ser determinada por só 2 alelos diferentes. Podem ocorrer mais de 2 alelos, tipo 3 alelos diferentes, 4 alelos diferentes para aquele mesmo gene. Então eles podem se combinar, né? Eles vão se combinar aos pares, beleza. Só que eu tenho mais possibilidades de formar pares, porque eu tenho mais alelos circulando ali na espécie, né? Eu não tenho só azão-azinho, azinho-azinho. E aí na figura, eu estou mostrando, né, nessa tabela, o exemplo para cor de pelo, né, de coelho. A cor do pelo do coelho, ela varia de albino até selvagem, ou agute, né, que é uma coloração mais marrom, né, mais cinza escuro, ou cinza escuro. Essa variação na pelagem, né, na cor do pelo, decorre da ação de mais de 2 alelos diferentes, né? Você tem o alelo C com Azinho, né? Você tem o C com Hzinho lá em cima, né? Sobrescrito, né? Você tem o C com CH, ok? E você tem o Czão. Então, tem aí 4 alelos diferentes que podem se combinar, né, aos pares, obviamente, para gerar essas características aí. Quando você tem Czão com Czão, Czão, Czinho, CH, Czão, Czinho com H e Czão, Czinho, A, você tem um fenótipo selvagem, como você está observando aí na primeira linha. Na segunda linha, você já tem aí os genótipos possíveis do fenótipo chinchila. Na terceira, você tem os genótipos relacionados com o fenótipo Himalaia, que já é uma coloração branca com extremidades pretas. E o último lá, o Czinho A, é o relacionado, é o genótipo relacionado com a coloração albina. Codominância, né? O que é codominância? Gente, até agora a gente viu exemplos em que tem um gene dominante e um gene recessivo, né? Na codominância, você não tem essa relação de dominante ou recessivo. Um alelo não exerce nenhuma dominância sobre o outro. Vamos dar uma olhada nessa figura aí, da parte esquerda. Nessa figura, você tem um exemplo da cor de uma determinada raça de boi, né? Você cruza aí a linhagem branca com a linhagem negra, e quando você cruza, o resultado é uma linhagem malhada. Dá uma olhada no genótipo da linhagem branca, né, lá da geração P. É uma linhagem homozigota. E a linhagem negra é uma outra linhagem homozigota. Quando você cruza esse genótipo Bzão com esse genótipo Nzão, o resultado é 100% de indivíduos Bzão, Nzão, ou BN, né? Esse fenótipo, você percebe que tem traços, né, dos 2 alelos. Bem, pessoal, um exemplo muito conhecido, né, de codominância na espécie humana é o exemplo do grupo sanguíneo ABO. E no que consiste esse sistema, né, de tipagem sanguínea, né, de grupo sanguíneo? Bem, nas suas hemácias existem algumas substâncias, né, na membrana plasmática das suas hemácias, né, proteína, carboidrato e tal. E uma dessas substâncias, um tipo de substâncias presentes ali na membrana plasmática, é um grupo, né, de carboidratos que diferem, né, com relação ao seu formato, tá? E esses carboidratos, eles são produzidos a partir da ação de enzimas, né, bem específicas do seu organismo. Essas enzimas, como toda proteína, né, são produzidas a partir da ação de genes. Okay? Então, no seu corpo, no seu organismo, existem enzimas que são responsáveis por produzir, né, ou converter, né, certos carboidratos ali nas suas hemácias e deixar esses carboidratos presentes ali na membrana plasmática das hemácias. São esses carboidratos que vão representar o que a gente chama de antígeno, né? As substâncias conhecidas como fator, né? Fator A, fator B, certo? Que vão caracterizar o grupo sanguíneo A, o grupo sanguíneo B, o grupo sanguíneo AB. Então são carboidratos presentes na membrana plasmática, né, das hemácias.
E esses carboidratos são oriundos, né, são provenientes da ação de enzimas presentes no seu organismo. Então tem uma enzima que atua ali na transformação de carboidratos produzindo o fator A. E tem uma outra enzima, né, bem parecida com a outra, lá, com a primeira, mas que transforma o carboidrato no fator B. Tá? Tem uma outra enzima que pode converter, né, o carboidrato, mas não gerar o fator. Né? Agir em cima do carboidrato, mas não gerar fator nenhum. Então, essas proteínas, elas vão transformar os carboidratos, e aí dependendo do tipo de proteína, né, vai ser um carboidrato fator A, fator B, enfim. E essas proteínas, como toda proteína, essas enzimas aí, são produzidas a partir da ação de genes. Ok? Então vamos lá para o nosso quadro. Olha só. O gene isão A, ele vai expressar, né, ele vai produzir uma proteína, tá, que vai ser responsável por transformar, né, por expressar o fator ou aglutinogênio A. Então esse gene ele vai produzir uma enzima que vai produzir lá na membrana plasmática, né, vai ajudar a fabricar lá na membrana plasmática o carboidrato conhecido como fator A, beleza? Na membrana da hemácia. Já o gene isão B, ele vai produzir uma outra enzima, diferente, né, do isão A, vai produzir uma outra enzima que vai fabricar lá o carboidrato conhecido como fator B ou aglutinogênio B. Então, isão A produz o fator A, isão B produz o fator B, ok? Se você tem o genótipo, um genótipo, né, consistindo nos dois genes, tipo isão A e isão B, se você tem tanto isão A quanto isão B no seu genótipo, você vai expressar os dois fatores. Então isso é um exemplo de codominância, tá bom? O heterozigoto, nesse caso, isão A e isão B, ele vai ter um fenótipo, né, que apresenta a atividade, né, dos dois genes ali concomitantes. Então isso é um exemplo maravilhoso de codominância. Tem um terceiro gene, chamado isinho, que não vai expressar nenhum fator. Lembra que eu falei que vai ter uma enzima ali que não vai expressar nem o fator A nem o fator B. Esse é o gene isinho. Esse genezinho, quando ele está junto, né, com o isão A ou com o isão B, ele vai ser recessivo com relação a qualquer um dos dois. Então existe aí uma codominância entre isão A e isão B, e existe uma dominância completa entre isão A e isinho, e isão B e isinho, tá bom? Então esse gene aí, isinho, ele é recessivo com relação aos dois. Muito bem. Um outro detalhe, né, desse assunto aí é que quem produz o fator A, né, quem produz o carboidrato lá conhecido como fator A, além de produzir esse carboidrato, vai ter também anticorpos contra o fator B. Olha que interessante, né? A evolução ela foi direcionando o nosso organismo para a gente ter essa característica. Quem tem o fator A na sua hemácia vai ter um anticorpo contra o fator B. E vice-versa. Quem tem o fator B, né, o carboidrato fator B na sua hemácia, vai produzir um anticorpo anti-A, né, um anticorpo contra o fator A. Então, a pessoa que tem o sangue A, né, quando ela recebe uma amostra de sangue B, ela vai reagir contra aquela amostra de sangue. A pessoa que tem o sangue B, ela vai reagir contra, né, uma amostra de sangue A, né, uma forma de defesa, né, do organismo aí. Questão da compatibilidade, né, dos grupos sanguíneos. Beleza, então vamos aí para a tabela, vamos explicar um pouquinho melhor, vamos ilustrar como é que isso funciona nas suas hemácias. Você tem lá o tipo sanguíneo A, né? O que ele tem? Ele tem o fator A na sua hemácia. Tá? Esse fator A, ele pode ter um genótipo ou isão A, ou isão A, isinho. Como eu falei, o isinho ele é recessivo com relação ao alelo, tanto o isão A quanto o isão B. Então, a pessoa que tem o fator A na sua hemácia, tá aí essa bolinha representando, né, o fator A,
ela vai ter ou o genótipo ISão A, ISão A, ou o ISão A, Izinho, ok? Além, né, desse fator A ali presente na membrana plasmática da hemácia, a pessoa que tem o tipo sanguíneo A, ela vai ter também um anticorpo, beleza? Ela vai produzir um anticorpo anti-B. Então, perceba o seguinte, que nessa figura tem uma bolinha, né, que representa o fator A. Né? Esse fator A é produzido a partir do gene, né, graças à ação do gene ISão A, beleza? E tem também um desenho aí que parece uma foice, né? Uma foice não, que parece uma forquilhazinha, né? Que é o anticorpo anti-B. Se você parar para prestar atenção, assim, esse anticorpo anti-B, ele encaixa perfeitamente no fator B que está aí embaixo, ó, né? Essa segunda linha, ela representa uma pessoa que tem o tipo sanguíneo B, né? Então, a pessoa que tem o tipo sanguíneo B, ela vai produzir somente o fator B na membrana plasmática do hemácia, ok? E essa pessoa, para ter o tipo sanguíneo B, ela pode ter ou o genótipo ISão B, ou ISão B, Izinho, né? Muito bem, então ela vai ter o fator B lá na sua hemácia. Além de ter o fator B na sua hemácia, que é esse triângulozinho que você está vendo no esquema, ela também vai produzir um anticorpo anti-A. Percebe que o anticorpo anti-A ele encaixa perfeitamente na bolinha, né, lá da primeira figura. Tá? Muito bem, então nós temos aí o tipo sanguíneo A, né, que é produzido graças ao genótipo ISão A ou ISão A, Izinho. O tipo sanguíneo B, que é produzido a partir do genótipo ISão B ou ISão B, Izinho. E tem agora o terceiro tipo sanguíneo, que é o AB. A pessoa que tem o sangue AB, ela vai produzir os dois fatores, né? Vai ter lá os dois fatores na sua hemácia. Isso quer dizer que lá no genótipo dela, ela vai ter tanto o alelo ISão A quanto o alelo ISão B, uma vez que eles são codominantes, tá? E aí você está vendo tanto bolinha quanto triângulozinho aí na membrana plasmática da hemácia, beleza? A pessoa que produz, né, esses dois fatores, ela não vai ter anticorpos, ela não vai produzir anticorpo anti-A nem anticorpo anti-B. Lógico, né, que ela não tem como produzir, né, esses anticorpos, uma vez que eles reagiriam contra o próprio organismo dela, né? Daria uma série de problemas para ela. Muito bem, então a pessoa que tem o tipo sanguíneo AB, ela não produz os anticorpos anti-A e anti-B. E tem o último grupo sanguíneo, que é o grupo O, né? A pessoa que tem o tipo sanguíneo O, ela vai ter o genótipo dela Izinho, quer dizer que ela não vai produzir os fatores A ou B. Então o genótipo dela é Izinho. Então ela não produz os dois fatores, ou aglutinogênios, né? Que é o outro nome para os fatores A e B, né? Fator A ou fator B é aglutinogênio A, aglutinogênio B. Beleza, nessa figura você observa como é que acontece essa reação de aglutinação. Nessa imagem da direita, nessa foto da direita, você observa as hemácias aglutinadas, né? Elas estão formando agrupamentos aí, né? Estão todas juntinhas. E isso vai acontecer quando o sangue ele encontra uma amostra de sangue que tenha aquele aglutinogênio para o qual ela tem anticorpo. Tipo, o meu tipo sanguíneo é A, certo? Se o meu sangue encontrar uma amostra ali, se o meu sangue entrar em contato com uma amostra B, né, o meu sangue A, ele tem o anticorpo anti-B. Então, se o meu sangue encontrar essa amostra de sangue B, os meus anticorpos vão começar a reagir, né, contra aquele fator B. E aí as minhas hemácias vão começar a aglutinar. Tá? Olha só nessa primeira linha aqui. Ó. O tipo sanguíneo O, né, tá entrando em contato. Aqui, ó. O tipo sanguíneo O está entrando em contato, né, com os outros 4 tipos sanguíneos. Ó. O, A, B e AB. Beleza? O tipo sanguíneo O ele tem os dois anticorpos, ó, anti-A e anti-B. Né?
No momento em que ele entrar em contato com uma outra amostra O também, não vai acontecer nada porque os dois tipos sanguíneos são iguais, né? Então eles não vão reagir. Agora, se o O encontrar com o A, vai haver aglutinação. Ó. Tá vendo? Então, se uma pessoa que tem o tipo sanguíneo O receber sangue de alguém A, B ou AB, vai ter problema, né? Porque as hemácias vão aglutinar aqui, ó. Tá vendo? Então, ela não pode receber sangue dessas pessoas aqui, tá? Ela não pode receber sangue do tipo sanguíneo A, B ou AB. Agora, uma pessoa com o tipo sanguíneo A, ela vai produzir o anticorpo anti-B, né? Então, repara, ó, quando ela encontra o tipo sanguíneo O, não acontece nada, né? Por quê? O tipo sanguíneo O, ele não tem o fator B, então tá de boa aqui. Tudo bem, né? Sem problema nenhum. Se ela encontra, se essa pessoa que tem o tipo sanguíneo A encontra uma outra pessoa que tem o tipo sanguíneo A, beleza também, porque o tipo sanguíneo A não tem o fator B, né? Então tá tudo bem. Agora, quando ela encontra amostras que têm o fator B, né, dentro delas, tipo sanguíneo B e AB, ó, já tem aglutinação. Tá? Então, uma pessoa com o tipo sanguíneo A, ela não pode receber sangue de quem é B ou AB. Nessa terceira linha aqui, ó, você vê uma pessoa do tipo B, né? Aí, ó, olha onde é que vai aglutinar, né, o sangue dela. Quando ela encontra, né, amostras de sangue que tem o fator A. Né? Quem é B produz um anticorpo anti-A. Então, não pode encontrar um sangue A ou AB. Ó. Tá vendo? Muito bem. Então, uma pessoa que tem o tipo sanguíneo B não pode receber sangue, né, de pessoas do tipo A ou AB. E, por último, o AB aqui. Ó. Ele pode receber sangue de todo mundo, porque ele não tem anticorpos, né, específicos aqui, anti-A ou anti-B. Né? Então, ele é conhecido como receptor universal, né, o AB. No caso, o AB negativo, né? O fato de ser negativo ou positivo eu vou falar daqui a pouquinho. Muito bem. Por outro lado, quem é do tipo sanguíneo O, ó, ela vai poder doar para todo mundo. Ó. Tipo sanguíneo O, como não tem o O, né? Ele não tem nenhum fator, né, para gerar aglutinação, então ele pode doar para todo mundo. Ele é o doador universal. Tá? Perfeito. Além desse grupo ABO, a gente trabalha também outros grupos sanguíneos, né, com relação à espécie humana. Né? Você tem outros exemplos aí de proteínas presentes na membrana plasmática das hemácias. E um outro exemplo, também bem famoso, é o grupo sanguíneo RH. Né? Essa sigla aí vem do nome Rhesus, que é o gênero do macaco onde essa proteína foi identificada, né, pela primeira vez. Então, RH é também uma outra proteína presente na membrana plasmática das hemácias humanas, e quando essa proteína está presente, a gente representa o tipo sanguíneo com um sinalzinho de mais. Quando ele não tá presente, é um sinalzinho de menos. Então, por isso que você tem lá no seu tipo sanguíneo escrito assim, A positivo, né, ou B negativo. Então, esse sinal de mais ou de menos correspondem à presença ou ausência dessa proteína RH, desse fator RH. Okay? Diferente do que a gente observa lá para o grupo ABO, que tem uma dominância, né, entre o gene IA, o gene IB e o gene Izinho, né, que ocasiona lá o tipo sanguíneo O, e também tem uma codominância entre o gene IA e o gene IB, diferente do grupo sanguíneo ABO. No caso do RH, existe uma dominância completa aí, né, entre os alelos que produzem essa característica, né, esse fator RH. Então você tem aí dois alelos, Rzão e Rzinho. Esse Rzão, ele vai ser responsável por produzir a proteína RH, e o Rzinho não. Quando o cara for heterozigoto, tipo Rzão, Rzinho, o Rzão vai ser dominante, né? Isso vai resultar no tipo sanguíneo RH positivo. O RH negativo vai existir quando? Quando for Rzinho, Rzinho. Beleza, já que a gente já viu lá a relação de aglutinação entre os tipos sanguíneos, né?
já sabe o que significa esse sinalzinho de mais e o sinalzinho de menos, a gente já pode então estabelecer uma relação de quem pode doar sangue para quem. O tipo sanguíneo AB positivo, gente, ele é considerado receptor universal. Guarde isso, né, na memória. AB positivo é receptor universal, ele pode receber de todos os tipos sanguíneos. Por outro lado, o tipo sanguíneo O negativo, ele é considerado doador universal. Se você voltar lá na tabela, né, das aglutinações, né, das reações de aglutinação, você observa que quando você trabalha com o grupo sanguíneo AB, ele consegue receber, né, amostras de todos os tipos sanguíneos, certo? Já sugere que ele consegue trabalhar, né, recebendo todos os tipos sanguíneos. E quando você pega todos os tipos sanguíneos lá, né, e coloca uma amostrazinha do sangue O, você consegue também tranquilamente misturar, né, uma amostra do sangue O com uma amostra maior, né, de qualquer tipo sanguíneo. Então, isso sugere também que ele, né, é um doador, né, chamado de doador universal. Isso ocorre por quê? Por causa de uma regrinha básica da doação de sangue, que diz o seguinte: o doador ele não pode doar para quem tem anticorpo contra ele. Eu vou doar sangue, mas eu sou do tipo sanguíneo A. Então, eu tenho a proteína de membrana A nas minhas hemácias. Eu vou poder doar sangue para quem? Então, eu não posso doar sangue para o tipo sanguíneo B e nem para o tipo sanguíneo O, porque eles têm o anticorpo anti-A, né, no seu plasma sanguíneo. A regra básica é essa. Vamos para o exemplo 7, então, aí, trabalhando esses tipos sanguíneos, né? Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem em que aparecem. Pessoas que pertencem ao grupo sanguíneo A têm na membrana plasmática das suas hemácias o quê? O aglutinogênio A. Então, tu já elimina a letra C, já elimina a letra A letra D e a letra E, só no conceito de aglutinogênio, né? Beleza, então, já respondemos a alternativa, mas vamos continuar, né? E no plasma sanguíneo, ele vai ter o anticorpo, também chamado de aglutinina, né? Anti-B. As que pertencem ao grupo sanguíneo O não apresentam aglutinogênio na membrana plasmática das hemácias. Dando sequência, então, vamos para o exemplo 8, né? No Brasil, aproximadamente 33 mil pessoas aguardam na fila de espera para a realização de transplante. Deste total, mais de 1.000 pacientes estão no Ceará, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Para fortalecer a corrente de solidariedade, a Fundação Edson Queiroz lançou no último mês de setembro a 14ª edição do Movimento Doe de Coração, reconhecida pela ABTO por incentivar a doação voluntária. Para que uma pessoa receba um órgão transplantado, deve haver compatibilidade sanguínea com o doador. Sendo assim, um paciente de tipo sanguíneo A, positivo, pode receber transplante de doadores de que tipo sanguíneo? Então vamos lá para a questão. Bem, pessoal, a questão está perguntando quem é que pode doar para uma pessoa que tem o tipo sanguíneo A positivo. Muito bem, eu só posso doar sangue para uma pessoa que não produz anticorpos contra o meu sangue, beleza? Então vamos conhecer um pouquinho sobre esse tipo sanguíneo aqui. O tipo sanguíneo A, ele tem o fator A e o fator RH, beleza? Por outro lado, ele vai produzir quais anticorpos? Anti-B, e aqui não produz nenhum anticorpo contra o RH, tá? Muito bem, então uma pessoa que é A positivo, ela produz esse anticorpo aqui, ó, tá? Anti-B. Então responde para mim aí, ó. Quem é que pode doar para esse cara? Eu posso pegar um tipo sanguíneo B e doar para esse cara aqui? O tipo sanguíneo B, ele vai ter o fator B. Então esse cara aqui, ó, né, não pode receber sangue de quem tem o fator B. Beleza? Então, esse cara aqui, ele só vai receber sangue de quem? De quem não tem o fator B aqui para reagir com o anticorpo dele. Tá? Então, nesse caso, quem é que pode doar para um A positivo? É uma pessoa que tem o sangue A
ou sangue O. Por que o sangue O, professor? Porque o sangue O ele não tem o fator B, ó. Ele não tem nenhum aglutinogênio. Então não tem nenhum problema aqui o cara do A para o A. Tá? Aí o B aqui, ó, o tipo sanguíneo B, ó, ele tem o fator B, já dá problema. E o AB também já tem o fator B, já dá problema. Então o A positivo ele só pode receber sangue de quem for A ou O. E quanto ao RH, professor? Se o cara é positivo, né, ele tem o fator RH e não tem anticorpos contra o fator RH, obviamente. Né? Então ele pode receber tanto de gente que é positivo ou negativo. Então pode receber de A positivo, A negativo, O positivo ou O negativo. Tá? Então simples aí a questão. Muito bem, então respondendo a nossa pergunta aí, ó, a pessoa que tem o tipo sanguíneo A positivo, ela pode receber sangue de quem é A positivo e O negativo. Tá? Então é a letra C aí. Bem, dentro desse contexto aí do tipo sanguíneo, né, RH positivo, RH negativo, a gente tem uma situação, né, de uma doença, uma condição que volta e meia, né, a gente costuma ver caindo aí em provas de vestibular, que é a situação da eritroblastose fetal. O que acontece na eritroblastose fetal? Basicamente é o seguinte, uma mãe que tem o tipo sanguíneo RH negativo, casa com um cara que tem o fator RH positivo, né? Tem o sangue RH positivo. E aí, quando eles têm um filho, ela engravida de uma criança que tem o tipo sanguíneo do pai, que é RH positivo. Então a mãe é RH negativo e engravida de uma criança que é RH positivo. O resultado disso vai ser o seguinte: na hora que essa criança nascer, na hora do parto, o sangue da criança vai entrar em contato com o sangue da mãe, certo? O sangue da mãe, né, nessa hora, vai começar a produzir anticorpos contra o fator RH. Em princípio, o primeiro filho não sofre nenhum problema, né? Não tem nenhum problema. Raramente acontece alguma coisa, né, com ele. O problema vai vir na segunda gestação. Por quê? Porque é o seguinte, na segunda gestação, a mãe já tem anticorpos contra o fator RH da criança. E se a criança for RH positiva, ela vai ter vários problemas em decorrência do reconhecimento desses anticorpos da mãe com relação ao fator RH dele. Então ele vai ter vários problemas de desenvolvimento, pode desenvolver esses sintomas que eu estou mostrando aí, né, na figura, anemia, icterícia, deficiência mental, surdez, paralisia cerebral, etc. Mas todos esses em decorrência desse contato, né, que a mãe tem, né, com o fator RH da criança. O que se pode fazer nesse caso? Primeiro, aconselhamento genético, né, saber qual é o fator RH do pai, qual é o fator RH da mãe, quais são as probabilidades, considerando os genótipos do pai e da mãe, quais são as probabilidades de nascer uma criança com fator RH positivo, quais são os cuidados que se tem que tomar, certo? E, num caso assim, mais extremo, se a mãe entra em contato, né, logo após o parto com o fator RH da criança, ela pode ainda tomar uma dose, né, de um soro anti-RH, que já tem anticorpos prontos, né, contra aquele RH, né, da criança. E aí ela não, assim, diminui as chances dela produzir os anticorpos anti-RH. Então é uma situação, né, bem extrema, mas é uma alternativa para diminuir as chances dela começar a produzir anticorpos anti-RH e reduzir assim os riscos da segunda gravidez. Esse medicamento é um soro, certo? Mas em alguns lugares, de forma bem equivocada, as pessoas chamam de vacina anti-RH, mas a vacina não é uma vacina, né? É um soro porque já vem com anticorpos prontos. Beleza, agora que você já sabe o que é eritroblastose fetal e o que é essa vacina anti-RH, fica fácil a gente responder esse exemplo 9 aí.
né? A incompatibilidade materno-fetal ao antígeno RH pode determinar uma doença denominada eritroblastose fetal. Se uma mulher for orientada a usar a vacina anti-RH, logo após o nascimento do primeiro filho, podemos dizer que seu fator RH, o do seu marido e o da criança são respectivamente. Olha, gente, é bem fácil, né, a gente resolver esse problema. A gente já sabe que se ela é orientada a usar uma vacina anti-RH, que na verdade é um soro, como eu já expliquei, então a gente já sabe que ela tem um RH negativo, a criança tem um RH positivo e o marido tem um RH positivo também, certo? Então é a alternativa C aí. E o último exemplo aí de grupo sanguíneo, né, que é bastante trabalhado na espécie humana, é o grupo sanguíneo MN, que também tem uma relação de codominância, tá? Entre os seus alelos. Então o alelo M e o alelo N tem uma relação de codominância entre eles. Então o cara que é heterozigoto, né, MN, ele vai ter características dos dois alelos, certo? Então o alelo M vai expressar a proteína M, o alelo N, ou LN, vai expressar a proteína N. Dominância incompleta, gente. A gente falou até agora da codominância, e aí você viu lá na codominância que o cara que é heterozigoto, ele vai ter um fenótipo que tem traços dos dois alelos, né? Tipo aquela raça de boi, né, que quando você cruza o branco com o preto, nasce um malhado. No caso da dominância incompleta é diferente. Por quê? Quando você cruza os dois indivíduos, né, o heterozigoto ele vai ter um fenótipo que é tipo intermediário entre os dois. Nesse exemplo aí da figura, você está trabalhando com uma espécie de planta, né, que produz essa flor, uma flor vermelha e uma flor branca, né? Um homozigoto gera uma flor vermelha, o outro homozigoto gera uma flor branca. E quando você cruza os dois aí, homozigotos, e gera um heterozigoto, você observa que o fenótipo do heterozigoto é tipo uma mistura dos dois, do branco com o vermelho, e aí vai dar uma flor rosa, né? Olha que interessante. Então, na dominância incompleta, o heterozigoto vai ter um fenótipo intermediário entre os homozigotos. Pleiotropia ocorre quando um gene, um par de genes alelos, vai afetar mais de uma característica, certo? E aí embaixo, nessas duas figuras, eu optei por ilustrar esse exemplo de pleiotropia com a síndrome de Marfan, certo? O Michael Phelps, que é esse nadador olímpico aí, todo mundo já sabe que ele tem a síndrome de Marfan, que é uma condição provocada por uma mutação num gene, em um só gene, que dá origem a várias características que, inclusive, algumas delas conferiram certas vantagens para o Michael Phelps, como o comprimento dos membros, né, os membros mais alongados, o corpo mais esguio, aí, etc. E o Abraham Lincoln, né, esse presidente americano aí da esquerda, ele também, suspeita-se que ele também tinha essa condição. Um exemplo interessante, né, de pleiotropia, né, de genes pleiotrópicos, ocorre na doença conhecida como fenilcetonúria, né? A fenilcetonúria, ela envolve, né, um alelo recessivo, ela é uma doença associada a um alelo recessivo, em que a pessoa afetada ela não consegue metabolizar o aminoácido fenilalanina em tirosina, ou seja, ela não consegue transformar a fenilalanina em tirosina. E a tirosina, né, ela tem várias atividades ali no seu organismo. Então, quando o indivíduo tem essa doença aí, né, da fenilcetonúria, ela não consegue converter a fenilalanina em tirosina. E a consequência disso vai aparecer em várias vias metabólicas diferentes, como você está vendo aí nessa figura. Portanto, né, esse alelo recessivo, né, que condiciona a fenilcetonúria é um alelo pleiotrópico. Tá bom? Bem, gente, dando continuidade aos nossos conceitos, né, um conceito extremamente importante que a gente tem que lembrar e que conhecer é o de expressividade gênica. Até agora a gente viu os genes se comportando de maneiras muito exatas, né? O azão-azão
azão, azinho, 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 né? Cada genótipo vai ter um fenótipo ali, e quando tem azão, 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 azinho, geralmente o fenótipo corresponde à atividade do gene dominante, né? E quando é azinho, azinho, é um fenótipo relacionado com o gene, né, recessivo. Então tem essa coisa muito, né, muito lógica, né, até agora. Só que na maioria das vezes não é bem isso que acontece na natureza, tá? O que acontece muitas vezes é o que a gente chama de expressividade variável, tá? Os genes que você viu até agora, eles têm expressividade uniforme. O que é isso, professor? Quando um alelo ele vai expressar sempre um único tipo de fenótipo, né, de fácil reconhecimento. Um exemplo disso é com o exemplo das ervilhas lá, né? Você viu que a ervilha ela podia ter a cor verde, né, ou cor amarela, né? Sendo que a cor verde era dominante e a cor amarela era recessiva, né? A cor verde era representada pelo alelo azão, né? Ela expressa, né, pelo alelo azão, e amarelo pelo alelo azinho. Então você sabe que lá na ervilha, se ela tiver o genótipo azão-azão ou azão-azinho, né, ela vai ser verde. E se ela tiver o genótipo azinho-azinho, ela vai ser sempre, né, amarela. Então não há variação aí, né? Então a expressividade, né, desse alelo ela é conhecida como uniforme. O problema é que, na maioria das vezes, não é isso que acontece, né? Um alelo ele pode ter variações na sua expressividade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, na maioria das vezes, o azão-azão, né, ele pode gerar lá aquele genótipo, aquele fenótipo, né, decorrente do alelo dominante, mas podem ocorrer variações ali no seu fenótipo decorrente da ação do ambiente, da interação do ambiente com o genótipo, enfim. Então há uma expressividade variável nesse caso. E um exemplo, né, que ilustra bem legal isso, né, é o que ocorre com o feijão carioca. Tá? Então vamos lá, vamos definir primeiro a expressividade variável. Ocorre quando a expressão do alelo resulta no aparecimento de vários padrões de fenótipos. Então aquele cara que é azão-azinho, ou aquele cara que é azão-azão, aquele genótipo azão-azão, ele pode ter fenótipos diferentes, tá? Decorrente da interação dele com o ambiente. E essa variedade, né, de fenótipos a gente chama de norma de reação daquele genótipo lá. Então a norma de reação de um determinado alelo é a variedade de fenótipos que podem estar associados àquele genótipo. Tá bom? Então vamos lá para o exemplo do feijão carioca, né? O feijão carioca, né, ele tem essas manchas, né, que você está vendo aí nesses grãozinhos, provocadas pela ação de um gene dominante, que é o gene L-zão. O que acontece? O gene L-zão ele vai condicionar o aparecimento dessas manchas aí. E todos esses feijões que você está vendo aí, eles têm o genótipo L-zão. Todos eles têm o genótipo L-zão. O que acontece? Você percebe que a maioria desses grãos que você está enxergando aí possui manchas, né, provocadas pelo alelo L-zão. Então todos eles são L-zão. A maioria tem, né, manchas, né, bem características. Só que um grupo vai ter um padrão diferente, tá? Repare que o gene L-zão ele provoca mancha. O gene Lzinho ele vai deixar a semente totalmente pigmentada, tá? E nessa figura todos os feijões, né, todos esses grãos, todas essas sementes que você está vendo aí tem o genótipo L-zão. Só que lá no cantinho que eu destaquei tem um grupo de sementes ali que tem um padrão que é parecido com Lzinho, ou seja, totalmente pigmentada. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer que o genótipo desses grãozinhos aí é Lzinho? Não. Como eu falei, todos esses grãos que você está enxergando aí tem o genótipo Lzão. Porém, a ação do alelo Lzão, né, a expressividade do alelo Lzão, ela é variável, ou seja, ela pode falhar, né, em algumas sementes e acabar gerando um fenótipo parecido com o Lzinho. Então essa expressividade do alelo Lzão é chamada de expressividade variável, ok? E essa variação ocorre em cerca de 5% das sementes de feijão carioca, né, que fogem da normalidade aí, né, do fenótipo, né, e acabam gerando um fenótipo diferente. Então eu posso dizer que a expressividade
né, do feijão carioca é expressividade variável, tá bom? Um outro conceito, né, que também tem a ver com essa variabilidade, né, da ação do genótipo, né, que tem um pouco a ver com a expressividade, está meio que relacionado, só que ela meio que quantifica a expressividade. Eu acabei de dizer ali que 5% das sementes de feijão carioca, né, tem um fenótipo diferente ali do esperado. Então eu posso dizer que essa variação ocorre em 5%, né, dos indivíduos ali do feijão carioca. Beleza. Essa quantificação a gente chama de penetrância gênica, tá bom? Então a penetrância é a porcentagem de indivíduos de uma população com um determinado genótipo que exibe o fenótipo associado a esse genótipo. Então eu posso dizer que a penetrância daquele alelo é de 95%, né, do feijão carioca. Por que de 95%? Porque 5%, né, fugiu ali do esperado. Então a penetrância gênica, ela, né, quantifica, ela é a porcentagem de indivíduos que vai apresentar aquele fenótipo esperado. Essa penetrância ela pode ser completa ou incompleta. No caso do feijão carioca, é uma penetrância incompleta, como a gente já comentou. Ok? Então, só para deixar claro, né, tanto os termos penetrância quanto expressividade vão quantificar a modificação, né, da expressão gênica em função da variação. Então, você percebe que a penetrância ela pode ser completa ou incompleta. Né? Completa é quando ocorre com todos, né, o fenótipo esperado, e incompleta quando foge ali da normalidade, no caso do feijão carioca. Ok? Então, eu posso dizer que a penetrância ela vai medir a porcentagem de casos nos quais o gene é expresso, tá? E a expressividade ela vai medir o nível ela vai se referir ao nível de expressão, tá bom? Então, aí você tem dois exemplos bem interessantes. O primeiro a gente já falou, né, do feijão carioca, né, que tem uma expressividade variável, né, e uma penetrância de 95%. Tá? E o outro exemplo é o da raça Beagle, né, que você observa, né, que o padrão de manchas, né, do pelo, né, do Beagle, ele varia, né? Mas todas essas manchas, né, são decorrentes da ação de um gene, só que esse gene ele tem uma expressividade de um genótipo, né, azinho, que tem uma expressividade variável, tá bom? Também, né, assim como o do feijão carioca. Bem, dando sequência ao nosso conteúdo, pessoal, vou falar um pouquinho sobre os alelos letais. O que são alelos letais? Como o próprio nome já sugere, são alelos que em algum momento podem provocar a morte, né, da pessoa, né, ou do indivíduo aí, que possui determinado genótipo. Tá? Então, o que são alelos letais? São genes que podem levar seu portador à morte. Né? Só que esses alelos eles podem ocorrer na forma dominante ou recessiva. Tá? O que é um alelo o que é um alelo letal recessivo? O alelo letal recessivo é aquele que vai provocar a morte do indivíduo somente quando o indivíduo for homozigoto para aquele alelo, tá? Somente quando ele for homozigoto para aquele alelo. Já o gene que se comporta de forma dominante, o alelo letal dominante, ele pode provocar a morte, né, do indivíduo tanto em homozigose quanto em heterozigose, ok? Quem descobriu, né, esse tipo de comportamento, né, foi um biólogo, né, Lucien Queneau, que observou, né, o padrão de pelagem, de coloração do pelo de camundongos, e ele observou o seguinte, que alguns camundongos, né, quando ele cruzava, né, dois camundongos amarelos, esses camundongos amarelos, quando eram heterozigotos, né, eles podiam gerar três situações ali, tá? Uma situação era uma pelagem agute, né, caracterizada pelo genótipo homozigoto, azinho. Uma pelagem amarela, né, que é o heterozigoto azão-azinho. E quando o ratinho era homozigoto dominante, olha o que acontecia, ele morria. Tá? Ele morria. O que acontece? Nesse caso, o alelo, né, azão, né, o alelo azão, ele quando ele é letal, né, quando ele ocorre em homozigose, tá?
Ah, professor, beleza, deixa eu ver se eu entendi. O alelo letal, né, ele vai provocar morte, né, do indivíduo. Nesse caso, esse alelo letal, ele tem uma condição recessiva, né? Para a letalidade, né? Quando a situação se refere a causar morte, né, do ratinho, ele é recessivo, né? Por quê? Porque ele só está matando o ratinho quando ele é homozigoto, ó, quando ele é azão-azão. Agora, quando a gente está tratando a pelagem do ratinho, né, a cor do pelo do ratinho, aí a gente está vendo aí que a cor do pelo ela é determinada pelo genótipo azão-azinho, azinho-azinho, né? Quando é azinho-azinho, né, ele é homozigoto recessivo para o pelo, para a cor do pelo, né? E aí ele vai ser agute, tá? E o azão-azinho ele vai ser amarelo, tá bom? Então esse alelo azão, quando ele se refere para a cor do pelo, ele é tido como dominante, né, com relação ao azinho, que é da pelagem agute. Agora, quando a gente está trabalhando a letalidade, ou seja, a capacidade de matar, né, o ratinho, aí a gente já vê que ele só mata o ratinho quando ele está em homozigose, ou seja, quando ele é azão-azão. Tá bom? Então, você percebe que o mesmo alelo, ele tem um comportamento dominante para uma coisa, para uma característica, né, que é a cor do pelo, e tem um comportamento recessivo, que é para a letalidade. Tá? Um outro aspecto interessante, né, dos alelos letais é que eles podem ser classificados, tá, de duas formas. Letais completos, são aqueles que causam a morte do seu portador antes da idade de reprodução, como é o caso aí da cor da pelagem do camundongo, tá, desse exemplo que a gente acabou de ver. E eles podem ser também semiletais, ou seja, eles podem até permitir a sobrevivência do seu portador por muitos anos, até além da idade reprodutiva. Nesse caso, o alelo letal pode ser passado para gerações futuras, ok? Porque o indivíduo atinge a idade reprodutiva, pode passar aqueles alelos letais para gerações seguintes. E um exemplo disso é o da doença de Huntington, na espécie humana, em que, né, esse alelo ainda persiste até hoje, aí, né, por conta, né, do comportamento semiletal dele. Uma outra situação importante de frisar aqui é com relação à estatística, né, a probabilidade, né, envolvendo aí os alelos letais. Toda vez que você estiver se deparando com um problema com alelos letais, aquele genótipo que provoca a morte, né, do indivíduo, ele vai ter que ser descartado da sua conta, né? Por exemplo, aí nesse caso, você tem dois ratinhos amarelos, azão-azinho, né, sendo cruzados, e aí, normalmente, né, o resultado do cruzamento seria o quê? Azão-azinho com azão-azinho seria azão-azão, né, um azão-azão, dois azão-azinho e um azinho-azinho, ou seja, 1/4 azão-azão, 1/2, né, ou 2/4 azão-azinho e 1/4 azinho-azinho. Beleza, só que como a gente já sabe que o genótipo azão-azão morre, a gente já descarta ele da nossa estatística, então a gente não trabalha com 4 possibilidades, e sim com 3 possibilidades de genótipo, né, da geração. Então a gente tem aí 2/3 de azão-azinho e 1/3 de azinho-azinho. Tá bom? Então lembre-se que quando você se deparar com um problema com alelos letais, você tem que descartar, né, aquele genótipo letal, né, da sua conta. Bem, para finalizar a nossa aula, eu vou comentar aqui sobre os sistemas de determinação sexual, tá? E algumas características relacionadas de alguma forma com o sexo, beleza? Para começar, já foi identificado, né, alguns mecanismos de determinação do sexo biológico, né, em várias espécies, tá? Os principais mecanismos, os principais sistemas de determinação sexual são esses que estão sendo mostrados aí na tabela, né? Você tem o sistema XY, que é característico da nossa espécie, onde a fêmea, o indivíduo do sexo feminino, é caracterizado por dois cromossomos sexuais XX, né, 2 cromossomos iguais, por isso que é considerado homogamético, né, sexo homogamético. E o sexo heterogamético, aquele que não tem cromossomos homólogos, né, é o macho, né, o XY, macho tem cromossomos sexuais XY.
não são homólogos. Então ele é um indivíduo heterogamético. Só que além do sistema XY, também foi identificado o sistema X0, em que a fêmea é um sexo homogamético, certo? Tem 2 cromossomos sexuais, XX, mas o macho é caracterizado por ter só um cromossomo sexual. Por isso que está sendo representado aí por X0, ok? Então o macho só tem um cromossomo sexual. O sistema ZW, ele é meio que o oposto do sistema XY. Por quê? Porque no caso do sistema ZW, quem é o homogamético é o macho, né? Ele tem 2 cromossomos sexuais ZZ, no caso, e a fêmea é que é o sexo heterogamético, né? ZW. O sistema Z0 é como se fosse o oposto lá do sistema X0. Então o macho ele tem 2 cromossomos sexuais, ZZ, e a fêmea, né, só tem um cromossomo sexual, né, Z0. Voltando lá para o nosso exemplo, né, do XY, a fêmea ela é caracterizada por ter 2 cromossomos X, né, e o macho só tem um cromossomo X. Né? E o cromossomo X ele tem várias características importantíssimas na determinação do sexo, e existe um mecanismo que já foi estudado no século passado, de compensação de dose. Esse mecanismo consiste no silenciamento, certo? No caso do indivíduo do sexo feminino, né, com o sistema XY, a fêmea que teria 2 cromossomos X, ela silencia um dos cromossomos X de modo aleatório, tá? Ela vai silenciar um dos cromossomos X e vai deixar funcional só o outro cromossomo X. Dessa maneira, ela meio que equilibra, né, a expressão dos genes referentes ao cromossomo X com uma célula do macho, com uma célula do sexo masculino. E aí só um cromossomo X fica realmente funcionando lá na fêmea. Bem, nessa figura à esquerda, você tem aí ilustrados alguns exemplos desses sistemas aí que eu acabei de falar para vocês. Na parte direita, você tem um exemplo de balanço gênico, né, que acontece em alguns insetos, onde o sexo ele pode ser determinado por um balanço gênico, né, onde você tem aí uma relação entre o número de cromossomos X presente no indivíduo e o número de conjuntos autossômicos. Então, dependendo dessa relação, né, dessa proporção, você vai ter o indivíduo macho ou o indivíduo do sexo feminino. Então, você observa aí na figura que o macho normal é determinado a partir de uma proporção de 1:2, né, ou 0,5, né, entre o número de cromossomos X, né, e o número de cromossomos autossômicos. E a fêmea é determinada a partir de uma relação 1:1 de cromossomos X e cromossomos autossômicos. E ali embaixo você tem alguns exemplos de sexo determinado pela temperatura, bem interessantes, né? O sexo, em vários répteis, o sexo é determinado pela temperatura. Então, no caso das tartarugas, na maioria das tartarugas, se os ovos forem incubados a uma temperatura alta, né, uma temperatura razoavelmente alta ali, né, relativamente alta, os ovos vão dar origem a tartarugas fêmeas. Agora, se a temperatura for mais fria, os ovos vão resultar em machos. É o contrário dos crocodilos, né, em que a temperatura mais altas resulta em machos, assim como os lagartos também. Bem, eu vou falar agora da herança ligada ao sexo, beleza? Depois eu vou falar da herança restrita ao sexo e da herança influenciada pelo sexo. Tem uma diferença entre esses 3 termos e vocês vão já saber qual é, tá? Na herança ligada ao sexo, o gene ele está presente no cromossomo X. O gene em questão, o gene que a gente está estudando, ele vai estar presente no cromossomo X. Isso aqui, essa condição aqui é uma herança ligada ao sexo. Então você já sabe que está no cromossomo X. Ok? E eu vou falar aqui alguns exemplos bem famosos. O primeiro é o do daltonismo. O daltonismo, para quem não sabe, é um problema na distinção das cores, que ocorre por conta de um problema na produção de células da retina, tá? Que são os cones. Os cones são capazes de detectar frequências de onda verde, vermelho e azul. E aí, quando esses cones, né, têm problemas no pigmento que eles produzem, o que vai acontecer? Eles passam a falhar, eles começam a falhar na distinção dessas cores. Então é basicamente
um problema na distinção das cores relacionadas, das cores captadas por essas células aí. Muito bem, esse daltonismo é uma condição relacionada com um gene presente no cromossomo X, é um gene recessivo, ok? E nesse exemplo aí, você tá vendo o cruzamento aí de uma mãe que é heterozigota, tá? XDzão, XDzinho. Quando a gente está trabalhando com uma herança ligada ao sexo, a gente representa dessa forma aí, ó, XDzão, XDzinho, né? O X relacionado ao cromossomo X e o Dzão ou Dzinho relacionado ao gene, né? Ao alelo dominante ou recessivo, se for o caso. Então a mãe é heterozigota e está cruzando aí com o pai que tem o gene dominante, né? No cromossomo X dele ele tem o gene dominante e o cromossomo Y não entra, né, nessa história. Mas olhando aí para o cruzamento, você observa, né, que desse cruzamento tem 4 possibilidades aí de filhos, né? XDzão, XDzão é um indivíduo normal, né? Uma filha normal. XDzão, XDzinho também é uma filha normal, certo? Porque o daltonismo é provocado pelo gene recessivo, e na mulher ele só vai ser expresso, né? Ela só vai ser daltônica mesmo se ela for homozigota. Nesse caso, XDzão, XDzinho é uma mulher normal, mas portadora daquele alelo. Tem também a possibilidade de nascer um filho XDzão Y, é um filho normal, e um filho daltônico, XDzinho Y é um menino daltônico, ok? Nessa figura à direita aí você observa o teste de Ishihara, né? O teste de cores de Ishihara, que é bastante utilizado pelos oftalmologistas para identificar se o paciente é daltônico ou não. Um outro exemplo bem famoso de herança ligada ao sexo é a hemofilia. Nesse exemplo aí, gente, o que vai acontecer? O indivíduo vai nascer com um problema na produção de uma proteína que favorece a coagulação sanguínea. E se ele tiver essa condição, se ele tiver essa doença, ele vai ter sérios problemas com coagulação sanguínea. Nessa foto aí do centro, você vê a família Romanov, né, a família dos últimos czares da Rússia, onde se tem conhecimento, né, que o caçula da família, o Alexei, ele era hemofílico. Mas por que ele era hemofílico? Porque a mãe era neta da rainha Vitória, que tinha um histórico de hemofilia na família. Tá? Então a mãe era portadora, era normal, mas portadora. E passou para o caçula, para o Alexei, o gene, né, o seu cromossomo X, né, com o gene da hemofilia. Então, é um caso bem famoso, né, de hemofilia aí, relacionado com a família real russa. E nesse caso, gente, quando a gente fala de famílias reais, né, da nobreza, da realeza europeia, asiática e tal, você começa a observar a ocorrência de várias condições genéticas que normalmente não costumam ocorrer. Mas por que isso ocorria na nobreza? Porque eles costumavam casar parentes, né? O casamento consanguíneo favorece o surgimento dessas condições, porque aumenta a frequência de alelos recessivos. Então, por isso que a frequência desses alelos era maior, porque o casamento era consanguíneo e favorecia a frequência deles. Então, voltando aí para o exemplo da hemofilia, a hemofilia tem uma situação bem parecida com o daltonismo, onde, né, o alelo responsável pela hemofilia é um alelo recessivo. O alelo dominante tem um alelo recessivo. A mulher pode ter hemofilia? Pode, mas quando ela for o quê? XHzinho, XHzinho. Se ela for XHzão, XHzinho, ela não é hemofílica, né? Ela é portadora do gene. O homem é mais fácil dele ser hemofílico, porque não tem o outro X para contrabalancear, né? Então, se ele for XHzinho Y, se ele tiver só um XHzinho,
ele já é hemofílico. E o outro exemplo é a distrofia muscular de Duchenne. Essa distrofia, essa condição, ela provoca uma formação do sistema osteomuscular, provoca vários problemas aí de postura, de andar, e também é condicionado por um gene recessivo. Já a herança restrita ao sexo, ela está presente no cromossomo Y. Então, se tiver escrito assim, herança ligada ao sexo, você já sabe que o gene está no cromossomo X. Se está escrito assim, herança restrita ao sexo, o gene está no cromossomo Y, beleza? Então, nesse caso, a característica, o gene, né, o alelo ali, ele está presente no cromossomo Y. E o cromossomo Y ele não é homólogo ao cromossomo X, galera. Beleza? Você tem algumas características do cromossomo Y que são determinantes do sexo masculino, né? Então, o gene, por exemplo, o fator de determinação do testículo, também chamado de SRY, ele é o gene de longe mais importante presente no cromossomo Y. Então, ele é, sim, um alelo que tem uma herança restrita ao sexo. O que esse gene provoca? Ele estimula, né, o desenvolvimento da genitália e dos órgãos sexuais masculinos no feto, certo? Então ele é um gene restrito ao sexo. Por último, a herança influenciada pelo sexo, ela está presente no cromossomo autossômico, beleza? Não é no cromossomo X nem no cromossomo Y. A herança influenciada pelo sexo é uma herança autossômica, mas que sofre de alguma forma influência do sexo, beleza? Então, no caso aqui do exemplo, você tem a calvície, né? A calvície é provocada por um par de genes alelos presentes em cromossomos autossômicos, beleza? Então você tem aí 3 genótipos possíveis: Czão-Czão, Czão-Czinho e Czinho-Czinho. Só que se o indivíduo vai ser calvo ou não, vai depender do sexo. Tá? A calvície é provocada pelo gene dominante, beleza? Então, é o Czão. Então, o que vai acontecer? Se o indivíduo for Czinho-Czinho, se ele tiver o genótipo homozigoto recessivo, ele não vai ser calvo, né? Ele vai ter um couro cabeludo normal ali, digamos assim, né? Então, tanto homem quanto mulher, se tiverem o genótipo Czinho-Czinho, eles são normais. Agora, se for heterozigoto, o que vai acontecer? Dependendo do sexo, certo? Ele vai ser normal ou vai ser calvo. O homem, ele já vai ser calvo. Olha só a diferença aí na expressividade, né? E na penetrância do alelo, tá vendo? Já a mulher, ela vai ser normal, né? Se ela for heterozigoto, ela vai ser normal. Para finalizar nossa aula, a gente mata aí o último exercício, né? O exemplo 10. No bloco superior abaixo, certo? Que é essa lista aí, né, de termos que a gente acabou de aprender, estão citados termos utilizados na determinação do padrão de herança genética nas famílias. No inferior, os critérios envolvidos na descrição dos termos. Associe adequadamente o bloco inferior ao superior. Muito bem. Então, no primeiro parênteses aí, a gente tem característica de genes presentes em cromossomos comuns em homens e mulheres. Então, isso aí é uma característica autossômica, beleza? Então, você assinala aí com o número 1. Próximo, refere-se aos genes presentes em regiões não homólogas do cromossomo Y. Obviamente, ele está falando aí da herança restrita ao sexo. Número 3. Refere-se aos genes presentes em regiões não homólogas do cromossomo X, herança ligada ao sexo. Número 2. E, por último, está presente em autossomos, mas tem expressividade variável de acordo com o sexo. Isso aí é a herança influenciada pelo sexo. Número 4. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Certo? A gente encerra mais uma parte da aula de genética. Na próxima parte a gente já vai entrar com a segunda lei de Mendel, beleza?